Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor nessa noite juntos, em Atos, capítulo 27, versículos 1 a 44. Atos 27, 1 a 44. No final do capítulo 26, nós vimos ali aquele trecho em que Paulo presta seus relatórios apologéticos diante de Festo, diante de Agripa, e um deles até diz que Paulo poderia muito bem ter sido liberado naquele momento se ele não tivesse apelado para César. E porque ele apelou para César, então, ele iria para Roma. Então, quando a gente chega agora no capítulo 27 de Atos, nós temos simplesmente, nesses 44 versículos, o principal relato de uma viagem marítima no livro de Atos. Tá? Então, as crianças já sabem que depois da leitura bíblica, no sermão, vocês vão poder desenhar um barco, tá, crianças? Mas é um barco em alto mar, com um mar bem agitado, com muitas ondas altas, assim, nuvens, tá bom? Raio caindo, tá? Faz um barco num mar bem agitado, tá bom, crianças? E eu peço a você que ouça, eu gostaria de chamar a sua atenção para mais um detalhe antes da leitura. Quem registrou essa seção do livro de Atos foi Lucas. Lucas escreveu o livro de Atos. Lucas, ele era um médico e historiador. Só que você vai perceber pelo uso da palavra nós, que acontece desde a metade do livro de Atos, que Lucas estava com Paulo. Lhe foi dada a oportunidade como médico e companheiro de viagem de acompanhar Paulo nessa viagem. Então ele estava dentro do barco. Então ele vai tentar trazer para nós o relato de um diário de bordo de alguém que não é um marinheiro, mas ele vai descrever da melhor forma possível com as palavras dele. E os detalhes desse texto são fulcrais para a gente entender a nossa caminhada. Tá? Então preste atenção na leitura do texto bíblico. Versículo 1 diz assim: quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio da corte imperial. Embarcando num navio adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias, e tendo chegado com dificuldade defronte de Cnido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta na altura de Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenície e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo, conseguimos recolher o bote, e levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio, e ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo,
porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio, e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isso, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estavam no navio 266 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, no lugar onde 2 correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Esta é a palavra do Senhor. Abaixa a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Deus bendito, tua palavra ela é de um nível de riqueza e profundidade que às vezes nos assusta, Senhor. Certamente nesse relato temos muito a aprender sobre a bondade do Senhor, que não falha jamais, o cuidado de Deus para conosco e, sobretudo, o zelo para com a tua própria glória em fazer dar certo aquilo que o Senhor determinou. Ajuda-nos a termos fé para ver, para obedecer, para cumprir teus mandatos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu não sou muito dos mares, mas eu gosto dos filmes de naufrágio, de pirata, de navio. E não é à toa que nos últimos anos eles fizeram muito sucesso, né? Piratas do Caribe, por exemplo, né? O pessoal gosta, a meninada aí, né? Os jovens gostam de Piratas do Caribe. Eu gostava muito do Náufrago, do Tom Hanks. Você lembra desse? A bolinha com a cara, Wilson! Lembra disso? Eu gostava muito daquele. Mas muito mais do que as histórias fictícias, eu prefiro as histórias da vida real. E me fascina todos os anos quando nós temos o Dia de Ação de Graças, e a gente volta na história da origem do Dia de Ação de Graças, em como aquele navio, o Mayflower, chegou da Europa nos Estados Unidos, contendo ali os protestantes ingleses, puritanos, escoceses, irlandeses, que foram para os Estados Unidos rumo a uma vida melhor. Aquele navio que tinha um pouco mais de 250 pessoas, mas se você conhece alguma coisa sobre a história do Mayflower, você deveria conhecer, buscar, pesquisar, mas a verdade é que aquele navio sofreu demais, demais. Essa viagem intercontinental não era simples igual aos nossos dias, você tinha problemas, as próprias tempestades, eles tiveram escassez de recursos e principalmente uma doença que se alastrou e matou quase metade de toda a tripulação. Quase metade da tripulação. Adultos, homens, mulheres e crianças. Mas uma das coisas que mais chama a nossa atenção sobre essa história do Mayflower é que os
os tripulantes fizeram entre eles um compromisso, que ficou chamado depois como Pacto de Mayflower, ou Aliança de Mayflower. E a ideia era a seguinte, veja, eles afirmaram, Deus continua sendo bom. A despeito de tudo que nós temos passado nesse navio, se o Senhor nos der graça de chegarmos do outro lado com as nossas famílias, naquela terra nós serviremos ao Senhor. Aquela será uma terra em que nós faremos a glória de Deus ser manifesta, nós cultivaremos ali as nossas famílias. E meus irmãos, os Estados Unidos da América são o que são hoje, não por causa da Declaração de Independência de 1776, ainda que aquela seja muito importante, mas principalmente por causa do Pacto do Mayflower. O pacto de que aquela seria uma colonização evangelística, uma colonização para fazer o nome de Deus e o benefício e salvação de muitos ser o centro. E Deus permitiu que eles chegassem lá, ainda que com avarias e danos. Mas a gente conhece essa nação hoje, a gente olha para trás e vê, de fato, tudo que Deus tem feito por lá. Meus irmãos, esse relato de hoje, ele é interessantíssimo, porque esse diário de bordo, eu não sei se você já escreveu algum diário, as meninas gostam de escrever diários, né? Os homens às vezes não fazem tanto isso, mas diários contam pela nossa perspectiva, a nossa experiência, aquilo que nós estamos passando. E esse texto de hoje, eu não quero alegorizar esse texto, porque eu sei que o foco redentivo dele é muito claro, mas ele é um texto que humaniza bastante a vida da missão de Deus que eu e você vivemos. Num barco com tempestades, e como Deus, por causa dele mesmo, faz esse barco chegar aonde ele precisa chegar, porque o grande segredo é quem está dentro do barco com a gente, quem é o nosso piloto. Esse é o tema do nosso sermão. Quem é o nosso piloto quando a missão de fazer o evangelho chegar até os confins da terra é a missão que nós carregamos. Então o texto de hoje ele vai nos mostrar isso de uma maneira muito próxima à nossa realidade, de três formas. Primeiro, os obstáculos dessa viagem. Segundo, a esperança dessa viagem para nós. E terceiro, a fé que é requerida para quem está dentro do barco. Tá? Então, os obstáculos, a dificuldade, a esperança da viagem e a fé que é requerida. Meus irmãos, é claro, são 44 versículos, é impossível eu cobrir todos os detalhes aqui, mas eu quero mostrar para vocês esses três pontos de uma maneira muito tranquila. Primeiro, meus irmãos, então, os obstáculos que nós temos aqui, tá? Então, o texto basicamente começa no versículo 1, descrevendo que Paulo entra nesse navio, e existem vários personagens notáveis nessa história. Um deles é Aristarco, o macedônio, que já vinha acompanhando Paulo nas viagens. Outro é Lucas, nós já mencionamos ele, que está contando a história. Mas também vai aparecer aqui um cabrinha chamado Júlio, que eu carinhosamente vou chamar de Julião ao longo do sermão. Tá? Julião é um personagem muito interessante. Ele é o centurião da corte imperial, encarregado de fazer Paulo chegar de onde ele está até Roma. Não é pequena responsabilidade. Certo? Mas Júlio, logo no início do texto, é mencionado como alguém favorável a Paulo. O versículo 3 vai dizer para a gente, veja aí, que quando eles chegaram a Sidom, Júlio tratou Paulo com humanidade e permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Todo mundo vinha maltratando Paulo até esse momento, mas, de repente, Júlio decidiu ser uma pessoa favorável. E aqui só um detalhezinho, isso mostra a graça comum de Deus, usando pessoas que às vezes não são crentes, para abençoar os crentes. Isso acontece no mundo, sabe? E até por isso a gente deveria agradecer a Deus e louvar por colegas de trabalho que às vezes não sendo crentes, mas por fazer alguma coisa ou outra, acabam sendo usados para nos abençoar. Então, Júlio, dentro dos seus altos e baixos, que a gente vai ver aqui, ele teve altos e baixos, acabou sendo um instrumento da bondade do Senhor. Mas, meus irmãos, eu não vou entrar em todos os detalhes geográficos também nesse texto, porque o texto é fascinante, e eu creio que o fato de Lucas nos dar muitos detalhes de nomes de locais, datas, isso só aumenta a historicidade e a veracidade desse relato. Isso é interessante porque alguns comentaristas acusam Lucas e outros autores bíblicos de tentar criar histórias fictícias para manipular as reações e impressões das pessoas quanto aos milagres de Deus. Mas, meus irmãos, Lucas não está inventando nada. Ele está contando o que ele está vivendo.
Ele não estava fabricando história, ele estava dentro daquele navio, experimentando junto com aqueles outros homens tudo o que iria acontecer. Então, o texto vai nos dizer, por exemplo, que eles iam costear a Ásia, o barco deles ia, para chegar em Roma, eles precisavam literalmente dar a volta no Mediterrâneo para chegar nesse canto da Itália. Mas, então, logo no versículo 3 até o 8, vai começar a ficar claro de que não ia ser uma viagem fácil. E se você for ver, várias palavras marcam isso. Por exemplo, no versículo 4, veja aí, ele diz que, ali na metade, que os ventos eram contrários. Os ventos eram contrários quando eles navegaram sob a proteção de Chipre. E aí, logo mais à frente, depois que eles mudaram de navio para um navio de Alexandria, o versículo 7 diz que eles navegavam vagarosamente. Viu aí? Muitos dias. Depois chegaram com dificuldade em Cnido. Depois, também aí no final do versículo 7, por causa do vento contrário, então, ali na altura de Samona, com a proteção de Creta, eles estavam tendo dificuldade. Depois, de novo, no versículo 8, costeando penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Meus irmãos, não ia ser uma viagem fácil. Não ia ser uma viagem fácil. E aqui eu quero já começar a traçar um paralelo com a nossa vida, porque a nossa vida é assim, né? Alguém está aí levando vida fácil? Se você está levando vida fácil, me dá a tua unção aí depois, que eu estou precisando dela, tá? Meus irmãos, a vida muitas vezes não é fácil, né? E quando a gente olha para as circunstâncias naturais da vida, debaixo do que a gente chama da providência de Deus, às vezes a vida é assim, custosa, penosa. Parentes dão trabalho, as pessoas no trabalho dão trabalho, né? Não é à toa que se chama trabalho. Nós temos dificuldades pessoais e muitas vezes, meus irmãos, essas dificuldades elas fazem parte da nossa jornada natural. Nem sempre tudo de ruim que acontece conosco, e aqui quando eu for falar sobre coisas ruins no sermão de hoje, eu quero usar a palavra teodiceia. A palavra teodiceia é a palavra que a gente usa para descrever a doutrina da existência do mal, da origem do mal. Por que coisas ruins acontecem conosco? Meus irmãos, nada nesse texto diz que tudo de ruim que estava acontecendo era por causa do pecado dessa tripulação, que eles haviam pecado contra Deus, então Deus estava lançando uma maldição na cabeça deles. Nada disso, meus irmãos. Eles simplesmente estavam experimentando as dores de um mundo caído. Nem sempre tudo de ruim que acontece na sua vida acontece porque você fez alguma coisa para merecer aquela coisa ruim. E eu estou falando isso porque tem muita gente que pensa assim. Nós temos uma influência católico-romana na nossa forma de pensar, e às vezes a gente acha que se acontecer alguma coisa ruim, provavelmente eu fiz alguma coisa para merecer aquilo. É ou não é? A gente já não pensou assim? Vem aquela dor de barriga fora de hora, e você pensa, ontem, essa semana, eu acho que eu não falei de uma forma boa com a minha esposa. Né? Mas, meus irmãos, não é assim. Muitas vezes as provações e as dificuldades são os instrumentos da providência de Deus para nós sermos mais dependentes de Deus. Claro que em algumas circunstâncias, Deus, como nosso Pai, permite que nós soframos as consequências do nosso pecado, não é? Ele usa as próprias consequências como instrumento de disciplina pessoal, e a gente já passou por essas antes, mas nem sempre é assim. Às vezes Deus simplesmente usa circunstâncias difíceis para nos aperfeiçoar. Veja Jesus, que nunca fez nada de errado na vida dele, nunca pecou contra Deus, mas Hebreus capítulo 5, versículo 7 diz que Jesus foi aperfeiçoado por meio das coisas que sofreu. Então, meus irmãos, a gente precisa aprender a lidar com o sofrimento. Faz parte da nossa caminhada. Agora, tem sofrimento que a gente tem que lidar porque tem que lidar, e tem sofrimento que a gente adiciona por tomar más decisões. E isso aconteceu aqui. Porque, meus irmãos, o texto vai nos dizer nos versículos 10 e 11, agora veja comigo, que depois de muito tempo, tendo tornado-se a navegação, versículo 9, tá? Tendo tornado-se a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, Paulo estava agora admoestando eles, versículo 10, dizendo-lhes, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da vossa vida. O texto vai deixar claro que Paulo estava dizendo essa admoestação, porque Deus estava mostrando isso para ele. Veja, Paulo não era um marinheiro, mas ele já tinha passado por muitos navios, meus irmãos, tá? Depois abre lá em 2 Coríntios capítulo 11, você já vai ver os relatos dos naufrágios de Paulo. Ele já tinha passado por poucas e boas. E Deus estava mostrando para ele aqui, veja, Paulo, diga algo para esses homens para tomarem uma boa decisão. Mas olha o que o versículo 12 mostra aí.
Olha o que o versículo 12 diz. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. O próprio centurião, Julião, lembra dele? Ele falava assim, Paulo, o capitão é outro Paulo. Eu quero saber o que ele diz. Mas, meus irmãos, esses homens tomavam decisão errada após decisão errada. Eles começaram a escolher os piores portos no mar mais violento de todos, na época do ano mais imprópria para a navegação. A ponto de eles terem escolhido irem passar para um porto na região de Fenícia, que seria literalmente o pior porto possível para eles escolherem. Meus irmãos, a nossa vida já é difícil. Aí a gente vai lá e se cerca de conselhos ruins e a coisa fica pior. Já aconteceu com você? Eu estava sem TV a cabo na minha casa há um tempo, fiz mudança, aí deixei na televisão aberta outro dia. Não sei para que eu fui fazer isso. Não vou entrar em muitos detalhes, não precisa, mas eu estava assistindo um certo programa global, numa rede global, de um certo apresentador cujo primeiro nome é bíblico e o segundo termina com Bial. Mas, meus irmãos, eu não sei se era uma recapitulação, um programa atual, antigo, mas ele estava entrevistando algumas mulheres, falando em favor das causas das mulheres, para ajudar outras mulheres. Meus irmãos, eu nunca ouvi tanta asneira junto ao mesmo tempo. Eu não tenho nem outra palavra teológica para descrever, era asneira mesmo. Meus irmãos, quanta besteira. Quanta gente se passando por doutor, quanta gente se passando por expert em áreas e falando asneiras, conselhos que vão aumentar o nosso sofrimento, mulher falando coisas ruins para mulheres, homens dando conselhos ruins para homens, e conselheiros que não merecem ser ouvidos. Porque quando a Bíblia fala sobre a multidão de conselheiros, é bom que sejam bons conselheiros. Meus irmãos, pessoas que não temem a Deus, pessoas lentas em ouvir o que Deus tem a dizer na sua palavra. No caso aqui, Paulo era um apóstolo ainda. Júlio deveria saber que Paulo era representante, mensageiro de Deus. Se ele soubesse um pouquinho de tudo que Paulo já tinha feito até essa altura, ele tinha ouvido Paulo. Mas não, ele queria ouvir o capitão. Ele não queria ouvir o mensageiro de Deus. Ele queria ouvir o que ele queria ouvir. Não é o que a gente faz? Há um tempo atrás, eu vou usar essa história 2 vezes, nós, presbíteros, fomos aconselhar uma situação de casamento e o marido, quando chegou para conversar com a gente, já tinha ouvido muitos conselhos, não eram bons conselhos. Você sabe que não é bom conselho quando o centro da sua felicidade é você mesmo. Seja feliz! Não tolere mais isso. Está na hora de você largar de mão esse casamento. Pense mais em você. Soa bonito, né? Soa bonito. Mas é isso que Deus diria na sua palavra? É aquilo que Deus juntou, que o homem separe rapidinho. É assim que está na Bíblia? Não é, né? Mas esses conselhos que nós queremos ouvir, quando nós temos coceira nos ouvidos e nos cercamos de mestres, segundo as nossas próprias cobiças, podem acabar aumentando o tamanho da tempestade em que nós nos encontramos. Porque, meus irmãos, Deus coloca tempestades e problemas para que nós aumentemos a nossa dependência dEle. Então, se você está lá enfrentando tempestades na luta contra o diabo, na luta contra o mundo, na luta contra o pecado, você não tem que correr na direção desses 3 para ter conselhos. Não é o diabo que vai te aconselhar, não é o mundo que vai te aconselhar, não é seu pecado. Quem vai te aconselhar é o Espírito, que proporcionou essas experiências para refinar a sua fé, para aumentar o seu agarrar-se a Deus, e não agarrar-se em si mesmo. Então, meus irmãos, nós precisamos, em primeiro lugar, aceitar que nesse mundo nós temos aflições, que essas aflições fazem parte, sim, da nossa caminhada como crentes, porque o Senhor Jesus Cristo disse isso para a gente. E nós devemos buscar ouvir a voz certa de Deus nesses momentos. E agora, em segundo lugar, meus irmãos, realmente o texto vai falar agora da esperança dessa viagem, dessa jornada. Qual é a esperança? Esse é o nosso segundo ponto. O texto vai basicamente dizer, meus irmãos, a partir do versículo 13, veja aí comigo. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Autoconfiança é brabo, né? Viu? A gente estava certo.
Ó o ventinho gostoso que está chegando, ó. A brisa branda, ó. Bora, arregaça aí, ó, essas âncoras e vamos entrar. Meus irmãos, a falsa sensação de que você sabe tudo, porque você acertou alguma coisinha, acaba sendo às vezes a nossa maior armadilha. E eles se colocaram em caminho, não do vento bonzinho, mas de um outro chamado, o bichão era tão feio que se chamava Euroaquilão. Já imaginou? Bota o nome do seu filho aí, Euroaquilão, o próximo. Vai ser uma tempestade esse menino. Euroaquilão, literalmente, o grego aqui, ele era referência a um vento que acontecia no mar Mediterrâneo, que vinha do noroeste, e era um vento cuja fama era terrível. O despedaçador de embarcações, como passou a ser conhecido pelos gregos. E ele pegou eles em cheio. Meus irmãos, o texto passa a descrever no versículo 14 e no versículo 15, que esse tufão de vento, um verdadeiro ciclone, versículo 15, fez o navio ser arrastado com violência a ponto que ele não conseguia nem resistir. E aqui vale um comentário interessante, meus irmãos, porque aparentemente as embarcações que Paulo começou a andar desde o início, lá no versículo 2 fala sobre esse navio Adramitino, e depois esse navio de Alexandrina, parece que eram embarcações muito pequenas e inapropriadas para navegação em alto mar. Eram navios pequenos que não dariam conta das ondas grandes, dos ventos fortes, principalmente do Mediterrâneo. Então esse naviozinho estava completamente vulnerável, ele não conseguia resistir. Versículo 15, eles cessaram de fazer a manobra e se deixaram levar. Esses dias me mandaram um vídeo, daqueles vídeos assustadores assim, de resgates em alto mar. E bem interessante, porque são vídeos de pescadores ou pessoas que estão nos seus barcos, e de repente eles veem alguém em alto mar. Normalmente são banhistas, pessoas que estavam na praia e foram arrastados por uma corrente e ficaram em alto mar, indefesos. Um vídeo, 2 meninas novinhas, poucos anos de idade, navegando já por 5 horas, quando os marinheiros resgatam elas choravam, sem força para chorar direito, tão cansadas que elas estavam. Meus irmãos, tem horas que as situações parecem terrivelmente inescapáveis, e essa aqui era uma delas. O texto fala no versículo 17, que mesmo ali eles tendo passado pela proteção de uma ilhota, eles tentaram se proteger usando a ilha como anteparo do vento, mas o vento pegava eles do outro lado. As ilhas eram pequenas, e eles eram arremessados de um lado para o outro, e começaram a se desfazer das suas cargas. Grande parte dessas cargas eram seus itens pessoais. Eles jogavam no mar, pegaram cordas, tentaram amarrar a proa do navio e a popa do navio, para que ele não se despedaçasse automaticamente. E a situação ficou tão preta, meus irmãos, que o versículo vai dizer que até o próprio Lucas e os seus companheiros Aristarco e Paulo, eles que eram prisioneiros, começaram agora eles mesmos a ajudar a tripulação. Versículo 19, olha aí, olha. E ao terceiro dia, nós mesmos com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. A própria armação, meus irmãos. Quando você chega no ponto de começar a lançar no mar peças do navio, para ver se você fica mais leve e não afunda, é porque realmente a situação estava complicada. Meus irmãos, o próprio GPS deles não funcionava mais, porque o versículo 20 fala que o tufão era tão forte que há dias eles não viam nem o sol nem a lua. Você sabe que esses marinheiros, eles precisavam das estrelas, a navegação deles era pelos astros. Então, meus irmãos, acabou a bateria do GPS. Você já imaginou a força de um tufão para você ficar dias sem ver o sol? Já parou para pensar nisso? Devia ser realmente um céu negro e pesado. E o texto nos diz, meus irmãos, no final do versículo 20, que caindo sobre eles grande tempestade, dissipou, afinal, toda a esperança de salvamento. Eu quero fazer essa pergunta para vocês. Você já chegou em algum momento da sua vida que parece que toda a esperança de salvamento se esvai? Alguns irmãos aqui, eu imagino que muitos saibam do que eu estou falando. De repente, aquela notícia que você achou que você nunca ia ouvir, ela vem. Aquela doença. Aquela expectativa que você tinha de que uma situação se resolvesse e de repente ela não se resolve. Uma tragédia que sobrevém à nossa família. Eu fico imaginando muito Jó, capítulo 1,
Quando de repente, de uma hora para outra, começa a chegar mensageiro contando: Jó, seus filhos morreram, Jó, os ladrões roubaram a sua propriedade, Jó, veio um fogo e queimou tudo que você tinha. E eu particularmente gosto muito também da história de John Newton. O presbítero Denis vai ter oportunidade de falar um pouquinho às nossas crianças nessa semana sobre a história da música Amazing Grace, então não vou dar muito spoiler, mas antes da conversão de John Newton, ele era um homem terrível. Ele era um mercador de escravos em nome da Inglaterra e ele fazia a movimentação de escravos em relação às colônias africanas. E diferente de Julião aqui, ele tratava os escravos com crueldade, ele era um homem perverso, entregue a seus próprios prazeres. Na biografia de John Newton, a gente descobre um pouco como ele era um homem completamente devasso e ímpio e sem o temor de Deus no coração. Até que, numa das viagens, veio a famosa tempestade sobre o navio de John Newton, a ponto do navio quase despedaçar-se. Marinheiros eram lançados dentro do mar, tantos outros remavam com a água atingindo o seu rosto, eles eram afogados enquanto remavam, muitos pulavam na própria água com a esperança de se salvar dessa forma. E no meio de tudo aquilo ali, John Newton faz uma oração: Senhor, se Tu existes, salva-nos. Quando toda a esperança se esvai, alguns começam a se lembrar da possibilidade da existência de um Deus. Não é exatamente assim que acontece, meus irmãos? Qual foi a última vez que você passou por uma turbulência daquelas de avião? Você sabe o que eu estou falando? Você está lá no avião, Brasília Confins, Brasília Viracopos, viagem tranquila e simples, aí de repente o avião faz já! Sabe o que eu estou falando? Você quer ver, todo mundo vira crente nessa hora do avião, é Jesus! Né? Não é, eu queria que você me explicasse por que isso acontece. Por que isso acontece? Por que na hora que o bicho pega, até o ateu fala, Jesus? Por quê? De onde vem? De dentro de nós. Parece que lá, Eclesiastes 3:11, Deus instalou a eternidade no coração do homem, que o ímpeto de sobrevivência vem na hora, né? Meus irmãos, Deus cria, presta atenção, Deus cria situações de privação e problemas na nossa vida para que nós possamos recorrer àquele e somente àquele que importa. E é isso que acontece nesse texto, de repente, de uma hora para outra, eles estavam numa fome lascada, dias sem comer, o que o versículo 21 diz. E então Paulo, aproveitando aquela ocasião, no meio de um navio, em que pessoas ali eram romanos, gregos, bárbaros, que não temiam a Deus, e ele transforma aquele navio em tempestade no seu palco de evangelismo. E ele começa a pregar para esses homens. Logo que ele se apresenta, o versículo 21, ele diz: Senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Parece que Paulo estava falando, eu falei para vocês, eu falei. Mas não é isso, meus irmãos. Você vai perceber que Paulo não está tentando dar uma liçãozinha de moral neles, não. Ele quer criar um contraste entre o momento que eles não ouviram a voz de Deus e agora a inescapabilidade de terem que ouvir a voz de Deus. Agora vocês vão ouvir. E o que vocês vão ouvir é bom, porque Deus tem esperança para vocês. E meus irmãos, o que Paulo fala é fantástico, não é? Veja o que ele diz no versículo 22. Mas já agora vos aconselho, bom ânimo. Por quê? Porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Ué, meus irmãos, como é que Paulo sabia disso? Alguém poderia dizer, pensamento positivo agora, Paulo, tudo vai dar certo, cruza os dedos, vai tudo dar certo. Não. Versículo 23. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito, porém é necessário que vamos dar uma ilha. Meus irmãos, só esses últimos 4 versículos que eu li, hoje de manhã eu peguei 1h03 lá na videira esse sermão. Daria 2 outros sermões, tá? Mas eu vou resumir. Por causa de Paulo, Deus iria abençoar aquele navio todo.
o anjo do Senhor veio à noite a Paulo e disse: Paulo, não temas, porque é necessário, Paulo, que você compareça perante César lá em Roma. Deus havia determinado isso, Deus havia estabelecido isso, e por causa desse propósito imutável que Deus havia decretado, todos aqueles marinheiros seriam salvos, porque Paulo tinha que chegar do outro lado. Meus irmãos, Deus vai abençoar esses outros por causa do seu servo, por causa da sua igreja. O mundo que não teme a Deus acaba sendo beneficiado por causa de estar perto do povo de Deus. Eu lembro que lá nos Estados Unidos, algumas das cidades que eu conheci lá no Mississippi, eram cidades que tinham uma igrejinha bem no meio da cidade. E a origem daquilo é porque nas obras evangelísticas que aconteceram nos Estados Unidos nos séculos 18 e 19, muitas vezes eles iam pregando em pequenos vilarejos, cidadelas. E à medida que as pessoas iam se convertendo, eles botavam uma igreja bem no meio, eles plantavam igrejas, os missionários. E ao redor daquelas igrejas, a vida da cidade se desenvolvia, o comércio, os hospitais, as escolas. Então, na verdade, antigamente era muito fácil você achar uma igreja em qualquer cidade, é só ir bem no meio da cidade, vai ter uma igreja lá. Porque, meus irmãos, de alguma maneira, até na vida comum da sociedade, o povo de Deus acaba sendo um instrumento para aliviar a dor de outros, para salvar a outros física e espiritualmente. E o contraste com a história de Jonas é tão grande, né? Você lembra de Jonas? Outra tempestade, né? Jonas estava fugindo de Deus, então ele foi dormir no fundo daquele barco. E aí veio a tempestade. Era por causa de Jonas a tempestade. Só que ele estava lá dormindo. E aí o capitão do navio sacode ele e fala: seu dorminhoco, como é que você está dormindo até agora? Levante-se e clame ao seu Deus, quem sabe ele possa nos salvar. Jonas levanta, arranca aquela remela do olho, fala: baixa a bola aí todo mundo, eu tenho uma coisa para falar para vocês. Eu sou hebreu dos hebreus, e o meu Deus é o Criador dos céus e da terra. É Ele quem está causando essa tempestade, é por minha causa, foi mal aí. Ele sabia. O problema é que ele era a causa da tempestade, mas ele conhecia a Deus. Paulo, meus irmãos, conhece a Deus. Ele não é a causa da tempestade, mas ele usa o mesmo argumento de Jonas. É o Deus a quem eu sirvo que está mandando essa tempestade, mas é Ele quem vai nos livrar dessa tempestade. Eu confio nele, e eu sei que Ele vai. Se Ele disse que nenhum de nós vai perder nenhum fio de cabelo, então é verdade. Tenham bom ânimo. Meus irmãos, quando eu e vocês estamos no meio da tempestade, aquela situação inescapável a ponto de toda esperança se esvair, qual é a sua âncora, crente? Eu espero que seja aquele cujos atributos estão acima das tempestades, acima das nuvens. Lembra, viagem de avião? Quando você sai aqui de baixo, chuva, 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 aí o avião sobe, passa as nuvens e sol. Parece até que tem uma musiquinha angelical, né? Oh! Porque acima das nuvens tempestuosas tem sol. E quando você olha aquele sol, de repente todo o paradigma muda. Os puritanos, meus irmãos, gastaram muito tempo entendendo a importância de doutrinar as famílias da igreja na sã doutrina. Porque a visão de muitos deles, você pode encontrar isso em Richard Sibbes, William Perkins. A ideia deles é que quando as pessoas entram em contato com a verdade, os atributos de Deus, essas coisas brilham e toda a realidade de vida quebrada que as pessoas vivem começa a mudar, porque eles começam a ver a glória do sol da justiça, do Deus que é eterno, onisciente, onipotente, infinito. Um Deus que nos ama, que perdoa pecados, que reconcilia, um Deus que resolve. E aí quando você começa a olhar para Ele, a esperança volta. A esperança volta para o lugar. Tem um hino que a gente canta, a gente não vai cantar ele hoje à noite, você até podia ter colocado ele, né? Se a fé por vezes falta, quando o sol não posso ver, já cantou esse hino antes? É dos antigos, né? Basicamente ele vai dizer, como se Deus estivesse falando: ó, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim. Não te importes com o perigo.
Eis a mão, confia em mim. Meus irmãos, quando tudo está acabando, eu preciso olhar para os atributos de quem é que está pilotando o barco da minha vida. Quem é que está pilotando o barco da nossa missão? Quem é que está fazendo tudo avançar? A esperança está neste capitão que governa sobre céus e terra. Os exércitos celestiais respondem a cada um deles. Cada um deles responde a ele individualmente por nome, porque ele os chama e os conhece assim. Esperança, meus irmãos. Esse mundo, nesse momento, precisa desesperadamente da esperança do Evangelho. Porque está feia a coisa, né? Não é todo dia que você acorda no comício presidencial, sábado de manhã, para tomar um tiro na orelha. Mas acontece. De vez em quando, você recebe notícias e elas parecem um tiro atravessando a sua alma. Parece que a esperança vai embora rapidinho, né? O seu castelo desmorona. E aí, nessas horas, a pergunta é: quem é a sua esperança? É aquela circunstância? É você ter recebido aquele dinheiro na época que você queria ter recebido? Ou aquela promoção? Ou é aquele que nunca muda? O eterno, infalível, ao único que é digno de receber honra, glória, força e poder, aquele que nos ama. Ele é a sua esperança, eu te pergunto. Porque você vai ver, meu irmão, minha irmã, que ele era a esperança dessa viagem, e ele é a esperança da nossa viagem. E basicamente eu termino o meu sermão com o último ponto para vocês, dizendo que é por causa dele, dessa esperança, daquilo que ele afirma sobre nós, que nós podemos ter fé para proceder corretamente dentro do barco. O que a gente faz com o barco agora? Você vai perceber que a coisa muda, o texto muda. Porque o apóstolo Paulo vira para eles agora no versículo 27, olha aí o que vai acontecer no versículo 27. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. Meus irmãos, veja, de repente, Deus começa a promover aquilo que ele disse que ia acontecer. Vocês vão chegar em terra, vocês vão dar numa ilha. Eles não sabiam, mas eles vão dar na ilha de Malta. Mas agora eles começam a usar instrumentos de medição, e quando eles medem, dali 20 braças, depois 15, opa, está ficando mais raso, estamos chegando. E nessa hora, meus irmãos, você percebe que eles começam a agir como quem tem esperança, e o nome disso é fé. Fé é justamente a ação que responde a algo que Deus disse que Ele vai fazer, e agora eu faço em resposta àquilo. Meus irmãos, tem muitas pessoas que têm uma ideia tão errada de fé, principalmente acusando falsamente os presbiterianos, que dizem, os presbiterianos dizem que se você é uma vez salvo, sempre salvo. Se você é predestinado desde antes da fundação do mundo, então é só ficar esperando que agora tudo vai acontecer. Meus irmãos, essa não é a fé bíblica. A fé bíblica é aquela que Deus diz que vai salvar, e agora Ele vai usar as circunstâncias e a sua própria vida para que você seja, de alguma maneira, participante dessa resposta. E eles começam a fazer isso, eles têm esperança, e agora então eles lançam 4 âncoras na água, é o que o texto vai dizer basicamente aí para a gente. A partir dos versículos 29, eles estavam receosos de que eles pudessem bater contra as rochas, então eles lançaram as âncoras antes. Só que o texto fala também, viu aí, que eles oravam, versículo 29, oravam para que se rompesse o dia. Ué, oravam? Esse bando de marinheiro, romano, grego, eles estão orando para quem? Aqui tem uma discussão entre os comentaristas. O que é esse oravam? Eu não vou entrar nessa discussão, mas eu vou dar minha posição para vocês. Eu creio que começou a acontecer aqui, aquilo que aconteceu com os marinheiros de Jonas lá, lembra? Eles começaram a se converter, começaram a entender, começaram a se voltar para Deus. Então, de fato, eles pediam a Deus que agisse, cuidasse deles e que mandasse logo o romper do dia, para que eles pudessem ver. Manda logo a luz para que a gente possa ver. Então o texto diz, meus irmãos, aqui no versículo 30, que os marinheiros queriam fugir do navio. Nem todo mundo estava com a fé muito boa, não. Alguns deles, os próprios marinheiros,
deram a desculpa de que eles queriam lançar corretamente as âncoras, e iam entrar num bote e ir embora. Só que Paulo vira para o centurião e para os soldados romanos e fala assim, deixa não. Porque se eles forem embora, não haverá esperança nem para eles, nem para nós precisamos do trabalho deles. Fé verdadeira, salvação, não está fora desse barco não, está dentro. Eu sei que parece ser difícil, porque o barco está todo destroçado e parece que a gente vai a pique, mas Deus está com a gente aqui, não é lá não. Interessante, né, meus irmãos? Fé é continuar crendo que Deus está conosco, mesmo quando as circunstâncias são terríveis. E aí os romanos entendem isso e vão lá e cortam o bote e deixam embora. E meus irmãos, que fé maravilhosa é essa, quando então, no amanhecer do 14º dia, versículo 33, Paulo novamente, como um pastor desse barco, vira para eles e fala, eu estou preocupado, porque vocês estão sem comer nada há tantos dias. A comida havia acabado, mas ele vira para eles e fala assim, eu peço que vocês comam alguma coisa. Que comida era essa que eles podiam comer? Meus irmãos, aquele era um barco que estava carregando grãos de trigo. Mas aqueles grãos não eram a comida dele, era a mercadoria que eles tinham que levar. Vê o que Paulo está falando para eles? Come. Mas Paulo não é nosso. Mas come. Porque vocês precisam se alimentar. Vocês precisam estar fortes. Fé aqui nesse caso, meus irmãos, veja que não tem nada de passivo. Abre a boquinha e coma. Não é o que a gente faz com os nossos filhos, meus irmãos. A gente não fala isso para os nossos filhos. A gente vira, filhinho, filhinha, a vida de vocês está nas mãos de Deus. O Senhor é o Deus de vocês, Ele ama vocês, Ele cuida da vida de vocês, glória a Deus, Ele coloca os anjos ao redor de vocês, vocês estão seguros na mão dEle. Que bom, papai, glória a Deus. Então abre agora a boca e come a comida. Não é o que a gente faz? Porque comer faz parte, não é? Se Deus é meu Senhor, então eu vou ficar com a boca fechada e os anjos me levem. Não, abre a boca e come, biotônico fontora, né? Você põe para dentro. Porque comer faz parte. E, meus irmãos, eles ficaram tão confusos com essa ordem de Paulo, que ele foi lá e não esperou muita coisa. O texto diz, no versículo 35, tendo dito isso, tomou um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de partir, começou a comer. Eu acho essa fé um barato, meus irmãos. Serviço de bordo no meio da turbulência. Você nunca viu um aeromoço servindo aquele pão com presunto e queijo no meio da turbulência, né? No meio da turbulência, todo mundo põe um cinto. Mas o que Paulo está fazendo? Nosso cinto é o Senhor. Então ele pega o pão e ele faz como ele aprendeu. Não foi um momento de santa ceia aqui, tá, meus irmãos? Ele não estava tomando ceia. Ele estava orando pela comida. E alguma oração do tipo, Senhor Deus, o Senhor sabe o que a gente está passando aqui. Mas a gente precisa comer. E nos lembramos daquilo que o Senhor sempre nos ensinou, que o Senhor sempre nos dá o alimento todo dia, que o pão que a gente tem na mesa é o Senhor que dá. Então abençoa esse alimento, que nunca nos falte, em nome de Jesus, amém. Paulo foi lá e comeu, e eles foram e comeram, e o versículo 36 diz, todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. 276 pessoas ao todo foram refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando trigo ao mar. Eles comeram. Que fé maravilhosa que responde à bondade e ao amor de Deus, fazendo tudo o que o Senhor ordenar a gente vai fazer. E o texto basicamente termina, meus irmãos, contando que o dia veio, quando amanheceu, eles não conseguiram reconhecer a terra, mas avistaram uma enseada, um pequeno acidente geográfico, onde tinha uma praia, e eles não pensaram duas vezes, é lá mesmo que a gente vai encalhar o nosso navio. Eles precisavam encalhar, eles não tinham condições de manobrar o navio. Então, eles se desfizeram da carga, jogaram o trigo restante, eles precisavam ficar leves, porque quanto mais leve, mais você flutua, e mais você consegue chegar na região rasa. Mas, meus irmãos, não deu nem tempo, porque o texto fala que eles basicamente bateram numas rochas, de tal maneira que a proa, a frente do navio, travou na rocha, e a popa se despedaçou ao meio. Sempre dá para ficar um pouco mais difícil, meus irmãos. E aí a situação ficou preocupante, porque os soldados romanos ficaram com medo dos fugitivos, ou do caso aqui dos prisioneiros, se tornarem fugitivos, deles aproveitarem essa situação
para fugirem. Então eles pensaram, vamos matar todo mundo. Porque quando a gente tiver que prestar contas, quando chegar lá em Roma, a gente fala, a situação foi essa, a gente teve que matar todo mundo, porque senão não ia dar certo. Mas quem é que aparece de novo na história, bem no finalzinho dela? Quem é o amigão lá do início? Julião. Julião entra em ação. E o que ele faz? Não, ele queria salvar a Paulo. E porque ele queria salvar a Paulo, ele deu instrução para os soldados que não matassem a ninguém. A instrução era outra. O Julião assume a situação e fala, não, vamos fazer o seguinte, quem sabe nadar aí, levanta a mão. Quem sabe nadar, vai na frente e vai nadando até chegar naquela praia ali. E quem não sabe nadar, meu amigo, se agarra aí em pedaço de tábua, em mesa, no que tiver, e seja o que Deus quiser. Parece uma daquelas situações que é salve-se quem puder. Aqui, realmente não tem mais nada o que fazer. E, meus irmãos, Deus iria garantir o sucesso dessa missão, porque o texto, de uma maneira sobrenatural, termina dizendo, no final do versículo 44, e foi assim que todos se salvaram. Eu não sei se você percebeu. É gente agarrada em tábua, é gente nadando na frente, é prisioneiro, é soldado romano, é aquela muvuca no meio de um navio que nem Spielberg ia conseguir fazer essa cena acontecer. Mas o texto disse que todos chegaram na praia. Todos. Sabe por quê, meus irmãos? E eu termino o meu sermão com isso. Porque fé verdadeira não é fechar os olhos e falar, eu acho que vai dar certo. Não. Fé verdadeira é quando Deus garante que uma coisa vai dar certo, e ela vai dar certo mesmo quando eu não consigo fazer nada dar certo. Meus irmãos, a palavra do Senhor garante que os salvos de Deus, os eleitos de Deus, são eleitos porque desde antes da fundação do mundo, quando Deus olhou para a sua criação e olhou para o projeto dele de criar o homem, Deus também havia estabelecido um pacto de graça, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse pacto que foi estabelecido desde a eternidade, que tem a ver com redenção e salvação, é o pacto em que Deus escreveu no livro da vida todos os convidados para a sua festa celestial. Isso aconteceu antes do mundo ser criado. Deus pega literalmente a ideia como se fosse um livro, e ele vai lá, com a caneta dele, e ele começa a escrever o nome de pessoas que ainda nem existiam, mas já existiam na mente de Deus. E o que ele passa a escrever, quando ele coloca os nomes dessas pessoas nessa lista, nesse livro da vida, que tem milhões e milhões e milhões de pessoas, de todas as tribos, línguas, povos e nações, o que ele estabelece é que todos esses que estão na lista, nenhum fio de cabelo deles se perderá. Então o mundo é criado, Deus autoriza a entrada do pecado do mundo, da morte no mundo. Adão quebra a lei de Deus. Você conhece a história dos patriarcas, dos mediadores da aliança, os problemas, os inimigos de Israel. Mas você vai percebendo que Deus, vez após vez, vai provando a tese dele, de que nenhum daqueles que ele escolheu se perderá no final. Até mesmo pessoas como Jacó, que para início de conversa você olha e fala assim, esse aí não é eleito não, mas ele era. No fim das contas ele era. Raabe, a prostituta. Ruth, a moabita. Pessoas que você diz, esse aí já está perdido, esse aí já está no naufrágio, há muito tempo, mas Deus vai lá e salva. Deus entra no barco dessas pessoas e vira para elas e fala assim, eu escolhi vocês. Na vida delas, naquele naufrágio que muitos desses viviam, Deus entra e muda a história delas e fala, veja, eu estou aqui porque eu escolhi você desde antes da fundação do mundo, então você não vai se perder. E o filho vai provando vez após vez o seu grande amor por nós. Quando ele entrou no barco de Pedro, eu gosto da pesca maravilhosa, porque eu gosto do significado teológico dela. Não é só muito peixe na rede, é quando
Pedro cai a ficha e ele percebe quem é que está dentro do barco dele. O Deus que é santo, o Deus que faz milagres, o Deus que salva. E ele se ajoelha. E do mesmo jeito que ele se ajoelha, envergonhado pelos seus pecados, Jesus o levanta e fala: eu vou usar você, Pedro, você é meu eleito. Eu tenho um plano na sua vida. Meus irmãos, Deus faz assim. Em João 6,37, quando ele disse que ele é o pão da vida que desceu do céu, para se entregar para que quem comesse dele não tivesse fome, e quem bebesse dele não tivesse sede. Ele afirma que todos aqueles que o Pai lhe deu, ele entregaria a vida por eles e nenhum deles se perderia. Nenhum deles. Essa é uma missão que parece impossível, mas o Deus do impossível tem feito possível isso há séculos. E nós estamos aqui hoje à noite para provar que é verdade, meus irmãos. O nosso naufrágio não é pequeno, o pecado causa estrago, você sabe disso. A nossa vida às vezes é terrível, mas de alguma maneira nós continuamos de pé, não pela sua força, não porque você é muito bom e você sabe sair nadando sozinho, você não sabe nem nadar direito. Mas o bote salva-vidas desse que é a nossa arca de Noé é grande demais, meus irmãos. É forte demais, é poderoso demais, é maravilhoso demais, é amoroso demais. Então, quando você está lá sufocando, quase afogando de tanta das águas, das tribulações, das provações, das dificuldades passando por cima de você, o Salvador vem vez após vez, como aquele que navega por sobre as águas e nos levanta, não é verdade? E ele faz isso. E ele continuará fazendo isso, porque ele comprometeu-se em nos preservar e perseverar conosco. No mundo tereis aflições. Quem disse isso não foi Paulo, foi Jesus, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Quem foi, meus irmãos, que se lançou nas águas no lugar de Jonas, para que Jonas também pudesse ser salvo? Porque Jonas caiu na água, né? Me joguem na água, eu sou o problema. A tempestade até passou ali, mas Jonas não tinha poder para salvar os marinheiros, pelo sangue dele. Mas alguém se lançou nas águas da ira de Deus, e com o próprio sangue, ele pagou o débito da dívida que era contra nós, e nos salvou, com a vida dele. Louvado seja o Senhor pelo bombeiro celestial, pelo resgatador celestial, que nos ama tanto e nos salva. E ele garante, meus irmãos, que todos aqueles cujos nomes foram escritos no livro da vida serão apresentados no dia do Senhor. Do mesmo jeitinho que Paulo ia comparecer perante César em Roma, e se ele contasse essa história para as pessoas, ninguém ia nem acreditar. Fala a verdade, Paulo, você não passou por tudo isso, não. Se você tivesse passado por tudo isso, você tinha morrido. Eu sei. Mas maior o que está em mim do que o que está no mundo. Fazer o quê, né? Quando Deus diz que você vai aparecer na presença de alguém, é porque você vai aparecer na presença de alguém. E se Paulo ia aparecer na presença de César, eu te garanto que se você é um eleito de Deus, você vai comparecer na presença de Deus. E você vai entrar no âmbito da salvação, com alegria e júbilo nos lábios, e falar: Senhor, o euroaquilão é grande, mas o teu amor é maior. A tua salvação é perfeita. Louvado seja o nome do Senhor. E eu termino realmente o meu sermão dizendo para você que essa missão do Senhor, a gente está quase chegando no final do livro de Atos, eu nem sei se o Biso reparou que Paulo estava indo para a Itália, você viu, né, Biso? Você viu aí, né? Cara, eu espero que não tenha turbulência no seu voo. Já tem turbulência demais, né, Biso? Lembre de orar, meus irmãos, pelo pastor de vocês, viu? Que eu amo tanto aquele cara ali, eu amo demais ele. Tem umas lutas bem grandonas aí antes de ir para a Itália. Você acha que é só na hora que chegar lá e já tem luta antes de chegar lá, né? Continue orando pelo pastor de vocês, viu? Pela Tati, pela Giovana, pela dona Maristela. A missão, o livro de Atos inteiro, meus irmãos. O presbítero Cláudio até comentou agora essa semana, falando: eu não queria que a série em Atos terminasse, não. Realmente o livro de Atos está quebrando a gente, pastores, presbíteros.
O livro de Atos inteiro é sobre essa missão. E o livro de Atos inteiro é sobre tempestade. Vocês perceberam? Inteiro. O tempo inteiro. A igreja perseguida, Saulo perseguido. Saulo era perseguidor, depois ele passa a ser perseguido. Os diáconos, os apóstolos, todo o trabalho sempre foi custoso. Mas, meus irmãos, a prova que o livro de Atos deu certo, a prova de que aquilo que foi afirmado em Atos capítulo 1, versículo 8, quando Jesus ainda em terra, reúne os seus discípulos no último dia, fala, chega aqui perto, vem cá. Descerá sobre vós o meu Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Nas entrelinhas, Jesus estava dizendo assim para eles, eu tenho ovelhas que ainda não estão nesse aprisco aqui de Jerusalém, mas são minhas ovelhas eleitas de Deus, e vocês, apóstolos, discípulos, diáconos, novos evangelistas, plantadores de igreja, viajantes italianos, vocês serão instrumentos meus para alcançar todos aqueles sobre os quais eu pronunciei que nenhum fio de cabelo deles se perderá. E você sabe por que o livro de Atos deu certo? Porque eu e você estamos sentados aqui hoje à noite. A gente está aqui, no dia do Senhor, reunidos em adoração com bilhões de crentes nesse dia, espalhados pelo mundo. Porque quando o piloto está com a gente até os confins da terra, meus irmãos, vai dar certo. Vai dar certo. Então pode ter algumas turbulências. Nós vamos passar por turbulências. De vez em quando o euroaquilão é feioso. Mas maior é o Senhor. E as portas do inferno, ainda que tentem, não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A vitória pertence ao Filho de Deus. E Ele morreu e ressuscitou dos mortos e subiu aos céus, de onde Ele voltará para buscar a gente, os eleitos cujos nomes estão no livro da vida, para provar que Ele está conosco até os confins da terra. Amém? Abaixe a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nossas vidas são tão frágeis, Senhor, tão pequenininhas, e a gente se assusta por tão pouco, Senhor. Às vezes uma pequena chacoalhada já nos faz questionar o sentido da vida, se vale a pena viver, se nós estamos de fato seguros. Ó Senhor, nós somos mais frágeis do que as nossas próprias crianças e filhos. E o Senhor sabe disso. O Senhor sabe que o navio desta missão, no qual nós nos encontramos, e às vezes as embarcações que arranjamos para nós mesmos, são inadequadas, Senhor. A gente se coloca em cada navio pequeno, fajuto, e o mar de iniquidade de um mundo que jaz no maligno é grande, Senhor, é terrível, o Mediterrâneo desse mundo. Mas, Senhor, obrigado, porque assim como o Senhor ordenou a Noé construir aquela arca, que o Senhor deu a planta e o projeto, obrigado porque Cristo se tornou a nossa embarcação, Senhor. Ele é o piloto, Ele é o leme, Ele é o navio, Ele é a proa, Ele é a popa, Ele é a bússola, Ele é o mapa, Ele é o diário de bordo, todos os nossos dias, cada um deles estabelecido e contado para ser vivido para a glória de Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor, porque não há nada que falhe quando Deus é o capitão do navio. Então, nós declaramos o que o Senhor faz. E lançamo-nos aos teus pés, em dependência total do Senhor, pedindo que o Senhor, na tempestade dessa vida, nos ajude a comer, nos ajude a livrar de cargas desnecessárias, nos mostre as enseadas e praias aonde podemos aportar o nosso navio. Ajuda-nos a buscar o conselho, não dos experts e sábios do tempo presente, mas daqueles que amam a tua vinda e andam com o Senhor. Dá-nos temor a Deus e não temor de homens, Senhor. Para que mesmo quando Deus nos manda fazer uma coisa muito diferente daquilo que o mundo diz, nós saibamos quem está dizendo e saibamos em quem temos crido e que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, por causa do grande amor de Jesus por nós. Que quando terminarmos este culto hoje à noite, Senhor,
E nesta semana, na qual já enfrentamos algumas tempestades, que o Senhor seja conosco, que o Senhor nos abençoe, guarde e faça resplandecer o teu rosto maravilhoso sobre nós e nos dê a tua paz. E dá tranquilidade e paz às nossas almas. Em nome de Jesus. Amém.